Beleza, pessoal. 10h05, vamos iniciar. Pessoal que já está aqui, já tem uma turma aí com a gente. Bom, primeiro, obrigado aí a todos pela participação. A gente vai fazer um webinar em conjunto aqui entre XM Cyber e Netcom. O foco, né, desse conteúdo que a gente vai trazer para vocês é mostrar uma forma diferente de como que a gente pode tratar, né, os riscos e as exposições que existem dentro do ambiente ali. A ideia aqui, né, é ter uma divisão aqui entre um pouco de conteúdo e um pouco de demonstração para vocês entenderem melhor, né, como que a solução pode apoiar aí no dia a dia. Eu vou deixar, né, o Marcos se apresentar aí inicialmente, que está representando a XM Cyber aqui. Ele vai conduzir essa primeira parte. E aí, no momento da demo ali, eu me apresento melhor para, né, para quem chegar também, para a gente endereçar a parte de apresentação da solução, tá? Contigo, Marcos. Beleza. Bom dia, pessoal. Obrigado de novo pela presença de todos aí no webinar. Eu sou o Marcos Pinheiro e sou diretor aí regional para a América Latina da XM Cyber, que é uma companhia israelense, né, de cibersegurança, voltada aí para justamente redução de exposições e riscos da empresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente faz. Pode passar aí, agora para o próximo. Bom, primeiro ponto que a gente tem visto muito é uma grande desconexão que existe entre, primeiramente, as equipes de segurança e TI nas empresas, né? Quando a gente fala de exposição, exposição vai muito além de somente vulnerabilidades. Eu acho que muita gente faz uma correlação entre vulnerabilidades e exposição. Ou seja, sempre que aparece alguma coisa tipo, eu tenho uma exposição, acaba atrelando isso a uma vulnerabilidade, a um CVE específico. Só que exposição, na realidade, vai muito além disso. Pode ser problemas com identidade, pode ser problemas, pode ser um erro humano, pode ser um problema de configuração. Qualquer pequena coisa que exista que abra uma brecha na sua rede pode ser uma exposição. Ou um conjunto delas, porque elas estão correlacionadas e depende muito do contexto onde essas exposições estão inseridas, né? Então, obviamente, o atacante, um hacker, ele usa isso, essa perspectiva para atacar o ambiente de vocês, né? Ele não vai focar num CVE específico, né? Ele vai atacar em várias frentes, né? Seja um ataque de phishing por e-mail para uma pessoa, para depois ele entrar na máquina dela, tentar ver o que ele consegue explorar lá dentro, né? E avançar dentro da sua rede, né? E essa grande desconexão existe justamente por outros motivos que a gente vê, por exemplo, a enxurrada que a gente vê hoje de vulnerabilidades que aparecem no ambiente, né? Então, o que acontece? Você roda lá um scan de vulnerabilidade, ele vai gerar centenas, milhares de vulnerabilidades, sejam elas críticas ou não no seu ambiente, você vai passar isso para TI e TI vai ficar, vamos dizer assim, muito frustrado porque vai ter uma lista interminável de para exposições e vulnerabilidades para fechar, né? E sem saber qual que é a criticidade, o que que é mais importante, o que que eu fecho antes, fecho o que é crítico. Às vezes você pode focar no que é crítico, só que simplesmente a criticidade nem sempre é relevante ou pode expor o seu ambiente a uma brecha de segurança, a um incidente, porque basicamente essa vulnerabilidade crítica, uma exposição crítica, pode estar em uma máquina que não chega em lugar nenhum na sua rede, né? Então falta contexto para a gente conseguir enxergar isso. Outro ponto importante é a questão da transformação digital, ou seja, hoje as empresas movendo os seus ativos aí, os seus recursos para a nuvem, e muitas vezes em mais de uma nuvem, né? Quando a gente fala de AWS, GCP e Azure, fica muito difícil você controlar isso. E, obviamente, esses caminhos que os invasores estão buscando, né, para entrar na sua rede, ela pode passar por todas essas redes, inclusive. Ela começa numa rede interna, ele vai para a nuvem, ele volta para a rede interna e assim por diante. Pode passar para o próximo, Abraão. O Gartner, ele soltou no passado um documento bem interessante, que é um framework justamente para a gestão, né, contínua dessas ameaças e exposições, né, exposições de ameaças.
Então, obviamente, o próprio Gartner fala, ó, exposições vão além das vulnerabilidades, né? E o que acontece é que o Gartner comentou nesse relatório também que, assim, usar uma abordagem voltada para a gestão de vulnerabilidade apenas provavelmente não vai ser o suficiente, né? E, obviamente, fechar todas as vulnerabilidades que existem no ambiente é impraticável, né? Não é possível. Então, um programa de CTEM, como eles chamam, né, vai além disso e basicamente acaba utilizando uma abordagem, uma visão do atacante, ou seja, como que um hacker, um invasor, ele vai pensar como que ele usa a estratégia dele para invadir o seu ambiente. Então, é usar essa estratégia justamente para você fechar essas vulnerabilidades. Vamos para o próximo. Bom, nesse ponto de vista, o que a XM Cyber faz, né? A gente acaba olhando o quê? A gente consegue ver todas as suas exposições, a gente vai mostrar isso bem rapidamente, né? Só que com uma visão única e gráfica, né? Uma coisa fácil de você entender o que está acontecendo no seu ambiente, né? Só que aí a gente vai começar a usar uma abordagem um pouco mais direcionada para pontos efetivos, ou seja, a ideia vai ser sempre reduzir o seu risco em menos, vamos dizer assim, eu quero corrigir menos e resolver melhor os problemas, né? E resolver ter um impacto maior. Então, esse exemplo que a gente vai começar a citar aqui, a gente pode pensar que um usuário está explorando uma vulnerabilidade específica em uma máquina de uma pessoa, ele vai conseguir se mover lateralmente para outra. Aí, por exemplo, ele pode roubar uma credencial dessa máquina, passar para o seu data center, ou seja, ele já saiu da rede corporativa, foi para o data center, pode utilizar SSH, né, reutilizar uma credencial de SSH para se mover, acessar, por exemplo, uma chave de AM aí de uma máquina que está no seu ambiente AWS, né? Isso é muito comum, né? O pessoal acaba baixando o certificado da máquina e aí acontece, um atacante consegue pegar essa chave, entrar dentro do seu ambiente nuvem e fazer um estrago aí através com essa chave, né? Até que ele vai chegar no seu servidor aí crítico, vamos dizer aí, que seria o servidor aí PCI nesse caso. O problema que a gente vê é que quando a gente está olhando o ambiente como um todo, esse é um caminho que um atacante conseguiria chegar num ativo crítico da minha rede. Só que na prática existem centenas, milhares de caminhos desses que existem dentro da minha rede. E aí como que eu vou priorizar e aonde que eu começo a remediar essas brechas, né? Então, por exemplo, esse que está destacado agora, que é uma vulnerabilidade de severidade alta, né? Como vocês podem ver aí, se a gente olhar bem, a gente vai ver que é uma vulnerabilidade de severidade alta, porém, ele chega num lugar que, numa rua sem saída, vamos dizer assim. Ele vai chegar no servidor dentro do seu AWS, só que ele não consegue sair dali para lugar nenhum. Ou seja, eu não vou focar nisso agora. Não quer dizer que eu não precise fechar essa vulnerabilidade, por exemplo, essa exposição. Eu posso fazer isso depois, numa esteira de trabalho mais longa. Então, o meu foco vai ser sempre no que a gente chama de choke points, ou pontos de convergência. Se a gente olhar, vários dos caminhos estão convergindo para esses dois pontos que estão em destaque aqui, né? Então, o que acontece? Se eu focar a remediação, a correção nesse momento, nesses dois pontos iniciais, eu vou ter uma efetividade muito grande, uma redução muito grande dos caminhos que estão disponíveis, ou seja, eu vou reduzir a superfície de ataque muito fortemente. Então, por exemplo, se eu corrigir eles, pode passar adiante aí, vocês podem ver que a redução é bem drástica no ambiente. Ainda sobrou um caminho ali embaixo, como vocês podem ver, né? A DMZ ali, para AWS, para PCI. Eu não fechei todos, obviamente, mas aí também é um outro ponto de correção, tá? Então, o foco aqui é justamente sempre fazer dessa maneira. Eu conseguir ter o menor número de passos com maior impacto em termos de redução de risco no ambiente. Beleza? Bom, eu vou passar para o Abraão agora, que ele vai mostrar isso na prática, através de uma demo, como que a gente faz isso. De bola. Obrigado, Marcos. É, Bom, pessoal, primeiro prazer estar falando com vocês. Meu nome é Abraão Dias, represento o time da Netcom.
A ideia é mostrar um pouquinho aqui para vocês agora, né, tudo que a gente viu ali no PowerPoint, né, a gente brinca que o PowerPoint aceita tudo, mas mostrar para vocês o quão próximo a gente está também na tecnologia e como que a gente consegue trazer, né, essa inovação do mercado para que vocês consigam tratar de uma forma diferente um desafio, né, que desde que eu me conheço por gente, estou nessa área de segurança da informação, a gente sempre fala muito de como conter o risco e geralmente o pessoal atrela muito risco à vulnerabilidade e muitas vezes a gente sabe que a lista de vulnerabilidade ela é infinita, ela não acaba nunca, e tem o ponto principal, onde que eu invisto o meu tempo, né? Como que eu tenho, geralmente, na maioria das empresas, times reduzidos, né? A gente sabe que a área de segurança como um todo, né, já é complicado você ter mão de obra qualificada. As grandes empresas hoje contêm cada vez menos pessoas, né, dentro desses times, e como que eu dou vazão para o que é crítico para o meu negócio, né? Como que eu faço a empresa continuar ganhando o que ela tem que ganhar, focando no que ela tem que focar de uma forma segura. Então, essa abordagem aqui da XM Cyber, né, para vocês entenderem um pouco, aqui vocês estão vendo o que a gente chama de battleground, né, o campo de batalha. A ideia desse cara aqui é que a gente consiga construir diversos cenários que façam sentido para o ambiente de vocês, para a gente saber qual que é o nível de exposição que eu tenho de acordo com esse cenário. Então, por exemplo, da minha rede corporativa, qual que é o risco de exposição que eu tenho para o cara conseguir chegar na minha nuvem, por exemplo, numa AWS? Ou da minha VPN de terceiros que eu tenho, qual que é o risco de exposição que eu tenho para ele conseguir chegar dentro de um banco de dados meu, ou comprometer o meu Active Directory e assim por diante. Então, né, vocês, como clientes, vocês podem definir os cenários que façam sentido de acordo com o negócio de vocês. Então, se vocês têm indústria, cara, como que o cara faz para chegar na minha rede de OT? Se você tem algum compliance, né, como o PCI, que a gente viu ali no exemplo, como que qual que é o risco, né, de exposição que o cara pode chegar nesse caminho. Uma vez que a gente defina isso, um ponto muito importante para vocês entenderem a nossa solução, a gente parte do princípio que o atacante já comprometeu o ambiente, né, em algum ponto. Então, o cara já recebeu um phishing, já teve uma vulnerabilidade explorada, talvez de um portal web, chegou dentro de uma DMZ de vocês. Então, para que a gente inicie esse cenário, eu falo aqui qual que é o ponto de comprometimento, então, da onde ele vai iniciar esse ataque, né? Então, eu defino aqui o que a gente chama de breachpoint e defino também o que que é crítico para o meu ambiente. Então, num dado momento, quando eu criar esse cenário, eu vou falar para ele, cara, crítico para o meu ambiente é esse banco de dados, é esse bucket S3 aqui que tem dados financeiros, dados de cliente, assim por diante, ou algum servidor específico. Então, na criação desse cenário, eu defino de onde ele inicia o ataque e onde que eu quero saber se ele consegue chegar para eu conseguir entender a exposição, né, do meu ambiente e o risco envolvido em cima disso. E aí, como que a gente faz isso? Tá? Eu vou iniciar aqui a simulação desse cenário. Dentro da nossa estrutura, a ideia é a gente trabalhar com sensores. Esses sensores, né, podem ser traduzidos, né, como agentes, digamos assim, que vão estar dentro do desktop do usuário, vai estar dentro do servidor, né, seja um desktop Windows, Mac, Linux, seja um servidor lá, Windows, Linux e Unix. A ideia é que a gente tenha um ponto de presença na sua rede como um todo, assim eu consigo enxergar todos os possíveis caminhos e através de telemetria eu vou fazer perguntas, né, para essas máquinas que vão fazer com que eu valide se um ataque seria bem sucedido ou não no seu ambiente. E aí eu começo a te mostrar o quão comprometido esse ambiente está. Então, até o momento aqui, né, 32%, 33%, até ele finalizar ali, até o momento 34% do ambiente como um todo foi comprometido. O que que significa comprometido? Significa que, de alguma forma, como o Marcos comentou, a gente não está olhando só a vulnerabilidade, mas a gente está olhando o contexto. Então, de alguma forma, ou tinha alguma vulnerabilidade que eu conseguiria explorar, ou tinha uma misconfiguration que eu conseguiria, né, utilizar ali uma configuração que foi feita de forma errada ou que foi esquecida em algum momento, ou tinha alguma questão ali na camada de identidade, tinha alguma credencial privilegiada, eu consegui fazer uma movimentação lateral. Então, essa é a forma, né, juntando todo esse contexto, que geralmente um atacante, né, de fato vai fazer isso, ele não vai, só vou olhar a vulnerabilidade. Não, ele sempre vai olhar todas as armas possíveis, né, para comprometer o ambiente. Então, a ideia aqui da solução é juntar todos esses contextos, e aí, em cima disso, eu consigo te falar quanto por cento daquele cenário foi comprometido, e eu consigo informar também dos ativos críticos que você informou para mim no início, né, na criação do cenário,
quantos foram comprometidos. Então, eu consigo ver aqui que né, dos três que você passou, os três foram comprometidos, ou seja, 100% do teu ambiente crítico foi comprometido. Poxa, beleza, como que isso acontece? Então, aí a gente entra na questão do contexto, que foi um pouco ali do que vocês viram, né, no slide inicial, que é toda a trajetória de como esse ataque aconteceu. Então, partindo lá, né, daquele breachpoint que a gente definiu, que era uma máquina ali que podia estar na minha DMZ ou algo nesse cenário, a gente tem lá uma vulnerabilidade, por exemplo, dentro desse servidor, que é uma vulnerabilidade de water hole aqui, onde basicamente, né, comprometendo ali um servidor web, eu consigo deixar, por exemplo, quando o usuário interagir comigo, quando ele clicar, eu consigo devolver para ele algum payload, algo malicioso para ele executar lá na máquina dele, né, e a gente iniciar um ataque. Então a gente identificou isso nesse breachpoint, e aí por comportamento, e esse é um ponto muito importante, dentro da máquina, né, da rede de vocês, onde estiverem os nossos sensores, a gente só está perguntando informações e coletando dados de telemetria. Esse ataque, toda aquela simulação que vocês viram, ela acontece na cloud da XM Cyber, então eu não gero nenhum alerta para o SOC de vocês ou para o time de segurança como um todo, né? A ideia aqui é mostrar de fato os possíveis caminhos que um atacante poderia percorrer. E aí, em cima desses dados de telemetria, eu consigo, por exemplo, pegar informações e saber que, olha, tem um usuário lá, né, que está numa máquina aqui, que é a Olivia, que ela faz acessos para esse portal aqui que eu identifiquei lá que tem o Waterhole. Então eu sei que por comportamento interno, de vez em quando a Olivia vem e acessa esse cara. E aí, sabendo disso, eu consigo validar que na máquina da Olivia, por exemplo, ela está rodando uma versão do Chrome que está vulnerável a um exploit de um CVE específico. Então eu sei que se eu mandar aquele payload lá, o Chrome dela vai aceitar, digamos, né, vai estar suscetível a esse ataque. E aí eu consigo unificar, né, esse Waterhole junto com esse payload que eu vi que o Chrome dela está vulnerável, e aí eu consigo comprometer a máquina da Olivia. Uma vez que eu tiver, né, dentro da máquina da Olivia, a gente consegue, através de técnicas também, de novo, perguntas em cima de telemetria, saber se, por exemplo, eu poderia me movimentar lateralmente. E aí eu consegui ver, por exemplo, que seria possível fazer um dump da credencial do administrator local que está dentro da máquina da Olivia, e através de telemetria dos outros sensores, eu consigo dizer que esse usuário administrator que estava lá na máquina da Olivia é o mesmo que permite acessar a máquina do Steve, por exemplo. Então eu valido o hash e sei que, cara, o mesmo hash que tem aqui tem ali também. Só que tem mais pontos que eu valido aqui. Da máquina da Olivia, eu consigo conectar na máquina do Steve, as portas padrões para me permitir esse tipo de conexão estão lá, o usuário administrator ele tem permissão de fazer um acesso remoto, então, através de todas essas validações, eu consigo concluir que esse ataque seria bem sucedido. E aí, em cima disso, eu consigo ver, por exemplo, já na camada, né, da máquina do Steve, a gente fazendo uma varredura, entendendo ali o contexto, eu consigo ver, por exemplo, que dentro da máquina dele existe lá uma chave, né, IAM da AWS que eu poderia usar para me autenticar direto no AWS. Isso, de novo, através de telemetria e perguntas ali para aquela máquina. Como eu sei que essa conta, né, essa chave IAM realmente tem permissão ou não na AWS? Eu também estou conectado nas nuvens. Então, a gente está olhando o ambiente, né, digamos, convencional, através dos sensores que pode estar espalhado aonde o cara estiver, né? E eu estou olhando também as principais nuvens, como a AWS, né, Azure, GCP, através de API, e eu consigo ter visibilidade e falar, cara, essa conta IAM realmente existe lá na AWS e ela tem essas permissões aqui. Então, eu consigo dizer que seria possível, né, se autenticar com a conta ali do Steve que a gente viu, e através das permissões eu consigo falar, cara, o Steve, ele tem acesso ao bucket S3 lá que tem dados, né, financeiros que eu coloquei como crítico no início ali do meu cenário. Então, eu consigo trazer todo o contexto, né, de como que o ataque poderia acontecer. Esse aqui é um exemplo de um caminho possível, né? Lembrando que a gente teve outros itens aqui que também foram comprometidos. Para cada um deles eu consigo enxergar esse caminho, mas o ponto mais importante aqui, né, o que a gente se propõe realmente a entregar para vocês, é como tratar esses caminhos de ataque, né, e ser mais assertivo na priorização da remediação desses pontos. Então, em cima do que o Marcos comentou, a gente tem um conceito aqui na ferramenta de choke points, né, que são os pontos de convergência, tá? Então, olhando para esse mesmo cenário, eu consigo ter um mapa de calor
e a ferramenta me indicar, por exemplo, aonde eu deveria investir, né, o meu tempo e minha energia nesse cenário, qual seria a ação mais rápida que eu teria para mitigar o maior risco possível. Então vocês vão perceber que aqui onde estão os ativos críticos, né, eu praticamente não tinha que fazer nada, porque, cara, lá no AWS, a permissão, isso aqui eu não vou mudar, esse não é o ponto. Mas eu consigo ver que os pontos críticos aqui que permitiram que esse ataque fosse bem-sucedido, né, e todos os caminhos, os principais ataques passaram por eles, nesse caso, seriam os pontos de convergência aqui, né, que seria a máquina ali do Steve e da Olivia, por exemplo. Tá? Então, em vez de focar numa lista gigantesca de vulnerabilidade que eu poderia ter aqui em outros pontos, e até uma vulnerabilidade com criticidade alta, etc., o cara não vai chegar lá. Então, poderia ter uma vulnerabilidade aqui, mas eu sei que o cara nem tocou aquela máquina, ele não conhece ela na minha rede, ele não vai conseguir chegar nela. Então, em vez de eu gastar todo o meu esforço ali, eu vou direto nos pontos que eu sei que se eu mitigar aqui, eu quebro toda a cadeia do ataque, tá? Então, em cima, né, dessa informação, já olhando um pouco aqui para a dashboard do ambiente, vocês viram eu citando um cenário específico. Sei lá, da minha rede DMZ, se eu conseguiria comprometer ali a minha rede corporativa, a minha AWS, mas eu posso ter vários cenários. Eu posso ter um cenário, por exemplo, cara, será que da minha rede de terceiros eu consigo comprometer o meu Active Directory? Ou da minha rede corporativa, será que eu consigo comprometer, por exemplo, o meu banco de dados lá do meu SAP? E assim por diante. Quando eu construo todos esses cenários, e um ponto muito importante, a nossa solução ela roda 24/7. Então, o sensor que está lá na máquina do usuário, né, sempre que necessário, ele está pegando telemetria, tá? A gente tem um estudo, né, que a gente pode compartilhar com vocês também. é, a gente não gasta mais do que, acho que é 0, alguma coisa lá de consumo de CPU dentro da máquina do usuário para fazer esse tipo de pergunta, porque são perguntas, a gente não está executando nada, eu não estou interceptando nada, eu não estou vendo se tem payload malicioso, nada disso, não é o nosso intuito. E em cima dessas informações, eu consigo fazer isso a todo momento. Então a gente sabe que nenhum scan de vulnerabilidade roda 24/7, né? A gente sabe que geralmente tem janelas, e o mais próximo, talvez, que vocês pudessem chegar numa visão como essa, seria de um caminho, seria um retrato, é algo muito pontual, muito aprofundado, seria um pentest. E mesmo assim, a gente sabe que um pentest é humanamente impossível rodar 24/7, né, 365 dias por ano. Já quando a gente traz para um âmbito de uma solução fazendo isso, eu consigo ter essa telemetria executando e a nossa nuvem está rodando esses cenários de acordo com a sua necessidade. Se o teu, né, se numa reunião de board alguém perguntar agora, meu ambiente do ponto A para o ponto B, ele pode ser comprometido, qual é a exposição, você consegue dar a resposta na hora aqui, né, executando pontualmente, se você quiser, ou já olhando o que já foi executado dentro do que você definiu ali. E aí, por que que eu estou falando isso? Quando eu tenho essa execução contínua, eu consigo criar diversos cenários que façam sentido para o meu ambiente, e aí, em cima desses cenários, eu consigo ver, por exemplo, os top choke points aqui do meu ambiente. E aí vocês vão ver que, por exemplo, os top stroke points, ou seja, os pontos de convergência, eu não estou falando aqui, cara, essa é a vulnerabilidade mais alta, ou esse aqui é o maior risco. Não é esse o ponto aqui. A ideia é trazer no contexto do ambiente de vocês, de todos os cenários que a gente viu, quais eram os pontos de convergência, ou seja, todos os ataques que comprometiam ativos críticos do meu ambiente, a grande maioria passou por esses caras aqui. Então, eu sei que, por exemplo, se eu corrigir esses três choke points aqui do meu ambiente, eu abaixo aqui o risco dos ativos críticos do meu ambiente, né, em 59%. Então, nenhuma solução de mercado hoje consegue entregar essa visibilidade e mostrar o quão efetivo você poderia ser em pequenos passos, em vez de reduzir naquela lista gigantesca de vulnerabilidade, por exemplo. E aí, se a gente pegar o caso da Olivia aqui, que foi o que a gente viu no passo anterior, eu consigo falar que, por exemplo, de todos os cenários que eu estou analisando, existem quatro técnicas que né, o ponto de convergência ali, que seria, né, o usuário e a máquina da Olivia representando, eles estão, né, suscetíveis ali a serem explorados, e são esses quatro pontos que eu tenho que tomar como ação para resolver qualquer problema no meu ambiente. Então eu consigo ver numa perspectiva como que sempre chegaram na máquina da Olivia, né, de onde que sempre vieram os ataques, consigo ver também todos os ativos críticos que estão envolvidos, né, quando eu corrigir aquilo, quem que eu vou impactar, o que que eu vou deixar, né, de diminuir ali a exposição de risco do meu ambiente, consigo ver também um cenário sempre da máquina da Olivia para o ativo crítico,
Então, isso aqui é importante para a gente ver também os saltos. Quantos saltos eu levo para chegar no ativo crítico, por exemplo, tá? E aí, o mais importante, né, que seriam as remediações, né? Então, como que a gente vai tratar esses pontos ali, aquelas quatro técnicas? Um ponto muito legal, pessoal. Primeira coisa, vocês já devem estar percebendo aqui, ó, do lado direito, quando eu sugiro uma remediação, eu não mando um link, né? E aí já entra naquele ponto que o Marcos comentou lá da desconexão que a gente tem muitas vezes da área de segurança com a área de TI, né? Geralmente você manda uma lista gigantesca para o cara de TI. A gente sabe que ele não tem só aquilo para fazer. Na verdade, é mais alguma coisa que ele tem que fazer, né? O cara, a responsabilidade dele é manter o ambiente funcionando. Então, quando a gente chega com uma lista gigantesca, os caras já viram a cara. E um outro ponto importante, ó, o link aqui se vira. Muitas vezes está em inglês, está em, sei lá, outra língua lá, o cara tem que entender o que está acontecendo para ver o que ele vai aplicar. Às vezes, quando é patch é mais fácil, mas e quando não é um patch? Quando é uma configuração? Então, aqui dentro, né, da nossa solução, a gente já traz também como que você poderia fazer essa remediação com o passo a passo. Então, vocês vão ver aqui tela por tela, né, o próprio pessoal de infraestrutura, o próprio pessoal de segurança, muitas vezes poderia ir lá, se tiver acesso, né, e tomar as devidas precauções. E aí, numa análise geral aqui, a gente sempre vai trazer opções de hardening, que seriam, né, pontos ali que eu não vou aplicar patch, eu não vou mexer, né, em nada muito específico ali, mas eu vou mexer numa configuração talvez geral ali, que vai fazer com que aquela máquina ou a minha postura fique de forma melhor. Eu vou trazer também o que a gente chama de remediação geral, que aí é para estancar a ferida mesmo, o cara vai lá e desabilita, vai lá e faz isso, né? Bem pontual que teria que ser feito para eliminar aqueles possíveis ataques. E vou trazer também melhores práticas de mercado, tá? Pontos que talvez para essa máquina específica ou para esse usuário isoladamente não vai fazer muita diferença, mas para a tua rede como um todo vai aumentar a tua maturidade ali e o teu nível de segurança como um todo, tá? Então essa é uma forma que a gente tem, né, de trabalhar na remediação, é uma das visões. Uma outra que seria bem interessante e bem legal também, se vocês, por exemplo, Abraão, eu não quero ver só os pontos de convergência. Eu quero saber, por exemplo, quais são as principais técnicas que o meu ambiente está suscetível ou está exposto. Então, eu consigo ver também aqui, de forma geral, todas as principais técnicas que podem ser utilizadas no meu ambiente e qual que é, novamente, a porcentagem, né, que eu reduzo uma vez que eu estrategicamente priorizar essa técnica em si e não o ponto de convergência. Só que mesmo na técnica, a gente ainda traz uma análise de ponto de convergência. Por exemplo, se eu estiver falando aqui do Log4j, eu consigo, né, olhar que, né, é uma técnica, isso aqui em si é uma vulnerabilidade, né, conhecida do mercado, trazer todas as informações aqui dessa vulnerabilidade, quando que ela saiu, referências e etc. Um ponto muito importante, qual que é a condição que a nossa solução utilizou para te passar a certeza que o teu ambiente está suscetível àquela técnica, né, ou àquela vulnerabilidade, ou aquele ataque como um todo. Então a gente tem aqui todos os itens que a gente fez a validação. Eu não validei só, por exemplo, a versão específica, eu fui ver se o plugin existia, se o arquivo estava lá ou não. Então isso vai na telemetria que eu vou perguntando para os sensores. E aí, em cima disso aqui, novamente, eu posso trazer as remediações, eu posso trazer um hardening, uma opção de hardening, ou uma melhor prática de forma geral que você poderia aplicar no teu ambiente para reduzir esse risco. E o ponto mais importante, pessoal, em vez de eu te passar uma lista de todas as máquinas que tem o Log4j, todas as máquinas que você teria que correr para corrigir, eu estou te informando, por exemplo, dois pontos críticos aqui do ambiente. Se você corrigir, por exemplo, nesse servidor Linux, o Log4j que existe dentro dele, 78 ativos críticos do teu ambiente que poderiam ser explorados porque está no caminho, né, desse cara aqui, deixariam de ser explorados, por exemplo, por essa técnica aqui. Então, esse Log4j que esse Linux está vulnerável, permite que o cara consiga chegar em 78 ativos críticos dos cenários diversos que você desenhou no teu ambiente e comprometer esses ativos críticos. Então, novamente, mesmo que a gente vá na técnica, a ideia aqui é trazer, né, um esforço muito menor que vocês teriam que tomar para tomar uma decisão, né, mais assertiva ali e diminuir o risco de forma geral, tá? Outro ponto legal aqui, só para deixar ainda mais claro, né, a questão ali, por exemplo, de como a gente faz todas essas validações, no cenário que eu trouxe para vocês ali, que a gente viu, num dado momento a gente teve uma técnica de local credentials ali, né, ou de movimentação lateral, em cima das credenciais ali, administrator ali, a gente viu que da máquina da Olivia dava para ir para a máquina, por exemplo, do Steve. Como que a gente consegue, né, ter essa validação?
Então, eu consigo aqui trazer todas as técnicas, né, ou pelo menos as principais técnicas de mercado que são utilizadas ali para esse tipo de ataque, como que isso é comprometido, mas, novamente, o mais importante, como que a nossa solução valida isso, né? Então, novamente, através de perguntas ali, de telemetria para aqueles sensores, eu consigo validar o hash daquela informação. Então, por exemplo, a gente não leva o hash da nossa credencial direto para a nossa nuvem, a gente cria um outro, né, um outro algoritmo em cima que gera um outro hash para que eu saiba que aquilo existe, em quais máquinas existe. Eu valido essa informação, eu valido quais são as portas que estavam disponíveis de uma máquina para outra para falar se aquilo era possível ou não, se o usuário está habilitado ou não, se tem alguma, né, algum ponto de UAC ali que poderia, né, deixar ou não que aquilo acontecesse ou não, quais são as permissões que são necessárias para conseguir me conectar, né, de forma remota de um lado para o outro. Então, através de todos esses pontos, a gente consegue, né, trazer a certeza e falar para vocês que esse ataque seria bem sucedido. E aí, novamente, trazendo as remediações, né, com telas, informações aqui necessárias para que vocês tomassem qualquer decisão. Isso serve tanto, por exemplo, para casos como esse que eu estou mostrando, como também serviria para soluções direto lá numa nuvem de vocês, por exemplo. Então, dentro da AWS lá, quais são os passos que eu teria que seguir, né, para mitigar esse tipo de ataque aqui ou técnica que foi vista, tá? E aí, para concluir, pessoal, um ponto muito importante, dentro da nossa solução, a gente vai trabalhar com um score, né, atrelado ao risco. Então, a gente dá um score ali para a companhia como um todo, de acordo com os cenários que a gente viu, de A a F, sendo A o melhor cenário possível, ou seja, o teu nível de exposição é baixíssimo, e F sendo o pior cenário, né, quase que o teu ambiente como um todo pode ser comprometido. Tá? Em cima desses scores aqui, eu consigo trazer diversos cenários que a gente pode ter desenhado, né, cara, como eu comentei, da rede corporativa para comprometer o AD, da minha rede interna para comprometer minha nuvem, assim por diante, né, diversos cenários que a gente pode definir. E os cenários que eu selecionar, eu consigo ter uma avaliação geral, né, de qual que é a nota geral de todos aqueles cenários, e eu consigo ver a evolução também desse cenário. Então, por exemplo, a gente tem um caso legal aqui, que é um cenário para validar a efetividade, por exemplo, do meu EDR, né, como que ele está se comportando e assim por diante. E aí eu consigo ver que em alguns momentos, né, em dados momentos, esse cenário aqui, ele cai, por exemplo, de A, ele cai para D. Então, ele tem um risco maior. Isso aqui foi um caso real, né, que o pessoal da XM Cyber trouxe para deixar na demonstração, que eles rodaram lá durante uma POC e entenderam num cliente lá que num dado momento a rede dele ficava exposta e ninguém entendia por quê. E aí, numa análise lá, né, o Marcos tem até mais dados sobre esse caso, tinha alguma ação que o administrador lá, alguém de infra fazia, ele rodava um script para executar algumas ações na máquina, só que aquele script habilitava alguns pontos que deixavam o ambiente vulnerável. E aí a gente conseguiu ver que em dados momentos, né, existia uma exposição. E aí o ponto é, e se esse cara esquece esse script? E quanto tempo fica exposto? Será que não tem outra forma de fazer isso? Será que a gente não consegue executar a mesma ação sem se expor? Então são informações que se você não estiver fazendo de forma contínua, você não consegue ter esse tipo de visibilidade, tá? E aí um outro ponto muito legal, quando a gente está falando de cenários, eu posso ajudar também, de certa forma, a prever os próximos investimentos que vocês podem fazer dentro do ambiente de vocês. Então, por exemplo, naquela recomendação lá da técnica que a gente viu de movimentação lateral, uma das recomendações que teria lá seria, por exemplo, implementar uma solução de cofre de senhas para rotacionar aquela senha, ela não ser a mesma, né? O hash não seria o mesmo, eu não conseguiria me movimentar. Então eu consigo, por exemplo, rodar o mesmo cenário, simular o mesmo ataque, só que eu posso colocar uma exclusão de técnica e falar, olha, não tenta a técnica de movimentação lateral com base nas credenciais locais. Qual que é o intuito disso? Eu vou conseguir ver qual que é o score, né, daquele meu cenário específico. Então, por exemplo, se o meu score aqui no cenário, né, do cenário que a gente testou ali, ele tivesse como F nesse caso, eu poderia ver que se eu não tivesse executado aquela técnica, ou seja, partindo do princípio que eu vou investir numa solução de cofre de senhas e eu não teria aquela falha, o meu cenário pode subir, por exemplo, o risk score dele de F para B, para A, para C, ou algo nessa linha, e vocês conseguiriam mostrar isso para a diretoria atuando na camada do risco, ou seja, olha, se eu fizer esse investimento para o ano que vem, hoje o nosso risco ele é esse aqui, é F, D, E, enfim.
Se eu fizer esse investimento, o ano que vem eu consigo aumentar a nossa maturidade e a gente passa a ter um risk score, por exemplo, de B ou A. Então, isso ajuda também, de certa forma, né, além de priorizar os esforços do time de geral ali, né, tecnológico como um todo, ajuda vocês também a priorizar os próximos investimentos que vocês vão fazer, ou até manter os investimentos que vocês já têm para justificar, né, as renovações e assim por diante, do que vocês já investiram no ecossistema de segurança como um todo, tá? Bom, pessoal, acho que da parte técnica, né, demonstração, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Marcos, tem algum ponto que você queira adicionar? Não, eu acho que você cobriu tudo aí que a gente tinha para mostrar. Show de bola. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a presença de todos aí. Uma ótima semana, gente.